Olá pessoal, estou aqui devidamente uniformizada com o uniforme do Supremo para trazer para vocês aí alguns temas quentes de direito das famílias para que vocês cheguem aí na prova objetiva, preparados ali, muito bem preparados para gabaritar qualquer prova em relação à nossa matéria aqui. Então teremos 4 blocos, 2 horas só de direito das famílias. E já que eu estou falando de direito das famílias, que é uma expressão que leva você a compreender que nós temos uma pluralidade de entidades familiares, eu começo a aula falando de uma entidade familiar, de uma modalidade de entidade familiar que é muito fofa e tem sido reconhecida cada vez mais pela jurisprudência e pela doutrina, que é a chamada família multiespécie. Quem já ouviu falar nessa expressão, família multiespécie? O que é isso? A família multiespécie nada mais é do que aquela entidade familiar que é formada pelos seres humanos e os seus animais de estimação. A família multiespécie, ela tem como membro da família um animal de estimação que é criado naquele seio familiar não como um simples animal, e sim como um participante da família. A relação que se cria, que se estabelece entre os animais de estimação e os seus donos é uma relação muito mais que algo puramente patrimonial, digamos assim, é uma relação muito afetiva. As pessoas criam vínculos de afeto, de afinidade muito intensos com os animais de estimação. E hoje já se dá um nome a esse tipo de entidade familiar. Os animais hoje, especialmente os cachorros, né, os cachorrinhos, eles são compreendidos como seres que têm ali uma natureza especial. Tem uma natureza especial. Porque se você for observar no nosso ordenamento jurídico, ou algo se encaixa no conceito de bem, coisa, ou algo se encaixa no conceito de pessoa. Os animais de estimação não são ainda considerados pessoas. Então, pela lógica estrutural do nosso sistema, os animais de estimação seriam encaixados na lógica de coisa ou bens, seriam tratados como bens. Quando, na verdade, se a gente tratar um animal de estimação como bem, a gente vai considerar que em um momento de divórcio ou de rompimento de uma união estável entre duas pessoas, aquele animalzinho de estimação, ele deverá ser partilhado da mesma forma que um carro ou uma casa, por exemplo. Concordam comigo? Se ele for tratado como bem, ele é partilhado normalmente. A gente vê o valor patrimonial daquele bem e partilha entre os dois. Só que hoje, o animal, justamente por ser considerado aí o melhor amigo do homem, como ele cria uma relação de afeto, de afinidade, e o homem também cria uma relação de afinidade com o seu animal, a jurisprudência cada vez mais vem reconhecendo que esse animal, como sendo detentor de uma condição, de uma natureza especial, ele merece um tratamento também especial no seio daquela entidade familiar. Em doutrina é possível encontrar aí mais ou menos 3 tendências de correntes doutrinárias em relação à natureza jurídica do animal de estimação. A corrente que vem prevalecendo, que foi adotada já pelo STJ, é essa no sentido de que os animais de estimação, eles não são considerados pessoas, mas eles podem ser considerados como sujeitos de direito. Apesar de não serem pessoas, eles não têm personalidade, eles são considerados como sujeitos de direito. Então eles não seriam nem pessoa e nem objeto. Existe uma corrente mais tradicional no sentido de que os animais, enquanto não houver alteração legislativa, e nós temos alguns projetos de lei nesse sentido, enquanto não houver alteração legislativa, eles devem continuar sendo tratados puramente como coisas ou bens. E uma terceira corrente, que é mais avançada, mais moderna, sustenta que os animais devem sim ser considerados como se fossem pessoas, ou seja, nós devemos atribuir personalidade jurídica aos animais de estimação. Ainda é uma corrente bem minoritária. O STJ vem seguindo a corrente no sentido de que eles têm uma natureza especial, são sujeitos de direito, mas não têm personalidade jurídica. Inclusive, eu trouxe aqui para vocês uma emenda de um acórdão do STJ que foi paradigmático, no sentido de que eles devem sim ser tratados ali como se fossem um terceiro gênero. E a relação que eles estabelecem com o dono deve ser considerada, inclusive no momento de uma separação do casal. Então, havendo divórcio, compartilha de bens, havendo rompimento de uma união estável, aquele animal, ele deve permanecer com aquele membro da família com quem ele tem mais vínculos afetivos. O animal não entra na lógica da partilha de bens. Ele vai permanecer sob a guarda ou sob a tutela, algumas pessoas usam o termo guarda, outras pessoas usam o termo tutela, daquele
membro da entidade familiar com quem tem mais vínculos afetivos, e em relação ao outro, já se reconhece, inclusive a STJ reconheceu, o direito de convivência, o direito de visitação. Então, o animal de estimação tem direito de conviver também com outro membro da família, com quem ele conviveu anos e anos e agora houve o rompimento ali daquela entidade familiar. Então, reconhece-se ao outro, que não fica com a guarda do animal, o direito ali à convivência, à visitação em relação àquele animal. Decisão bem interessante, olha só. Recurso especial, direito civil, dissolução de união estável, animal de estimação. Aquisição na constância do relacionamento. Intenso afeto dos companheiros pelo animal, direito de visitas. Possibilidade, a depender do caso concreto. O Código Civil, ao definir a natureza jurídica dos animais, tipificou-os como coisas e, por conseguinte, objetos de propriedade, não lhes atribuindo a qualidade de pessoas, não sendo dotados de personalidade jurídica, nem podendo ser considerados sujeitos de direitos. Na forma da lei civil, o só fato de o animal ser tido como de estimação, recebendo o afeto da entidade familiar, não pode vir a alterar sua substância, a ponto de converter a sua natureza jurídica. Então, o STJ ali marcando a sua posição no sentido de que não virou, obviamente, pessoa, né? Não tem personalidade jurídica. No entanto, os animais de companhia possuem valor subjetivo único e peculiar, aflorando sentimentos bastante íntimos em seus donos, totalmente diversos de qualquer outro tipo de propriedade privada. Dessarte, o regramento jurídico dos bens não se vê mostrando suficiente para resolver de forma satisfatória a disputa familiar envolvendo os pets, visto que não se trata de simples discussão atinente à posse e propriedade. Os animais de companhia são seres que inevitavelmente possuem ali, natureza especial. Isso já caiu em prova e vai cair de novo, hein? E como ser senciente, dotados de sensibilidade, sentindo as mesmas dores e necessidades biopsicológicas dos animais racionais, também devem ter o seu bem-estar considerado. Na hipótese, o Tribunal de Origem reconheceu que a cadela fora adquirida na constância da união estável e que estaria demonstrada a relação de afeto entre o recorrente e o animal de estimação, reconhecendo seu direito de visita ao animal, o que deve ser mantido. Então, o STJ reconhecendo ali uma natureza especial ao animal de estimação, garantindo a convivência dele com o outro membro do casal, com quem ele não irá permanecer ali sob guarda, e atribuindo a guarda àquele que provou ter relações de afeto, relações afetivas mais intensas com o animal. Veja bem, independentemente de quem efetivamente comprou, independentemente daquele animal ter sido adquirido de forma onerosa ou gratuita, isso não entra na lógica do regime de bens. Certo? Então esse era o primeiro ponto que eu queria abordar com vocês, a chamada família multiespécie. Aproveitando que a gente está falando de entidades familiares, vamos recordar aqui a decisão do Supremo Tribunal Federal no que tange às chamadas famílias simultâneas, segundo o tema da aula de hoje. O que é uma família simultânea? Ou união simultânea ou união paralela. Algumas pessoas usam o termo uniões paralelas ao invés de uniões simultâneas. É aquela hipótese em que a pessoa vive em união estável e concomitantemente estabelece outra união estável, ou a pessoa está casada, não está separada de fato e constitui uma união estável paralela, concomitante. A essas situações que nós chamamos de uniões paralelas ou uniões simultâneas. Quando que eu vou considerar que está presente uma união estável? Quando estão presentes os requisitos da união estável. Quando há uma união efetivamente pública, contínua, duradoura e com aquele ânimo subjetivo, aquele elemento subjetivo, melhor dizendo, que é o ânimo de constituir uma família. Pode ser que a pessoa tenha uma união estável com alguém e consiga, paralelamente, manter outra união pública, contínua e duradoura, também com a intenção de constituir família com outra pessoa. Isso não acontece? Independentemente de o companheiro daqui saber ou não do companheiro dali, a pessoa pode efetivamente conseguir implementar todos os requisitos da união estável nas duas situações. E aí surge a discussão a respeito de o que a gente faz com essas duas uniões. A gente reconhece produção de efeitos jurídicos as duas? Só a primeira? Só a segunda? O caso que chegou até o Supremo é um caso bem interessante. Por quê? O rapaz vivia em união estável com uma mulher
e mantinha simultaneamente uma união também estável com um outro homem. Quando ele morreu, a mulher buscou ali o reconhecimento da união estável, obteve ali uma resposta positiva e conseguiu se habilitar para receber a pensão por morte do seu falecido companheiro. Um tempo depois, o outro companheiro sobrevivente, que viveu essa união homoafetiva com o falecido, também buscou judicialmente o reconhecimento dessa união estável homoafetiva para também ter direito à pensão por morte. Queria dividir a pensão por morte com a outra companheira. E aí a questão chegou até o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, apesar de ter sido comprovado nas instâncias inferiores, né, no TJ estadual, apesar de ter sido comprovado que estavam presentes os requisitos da união estável nessa união homoafetiva entre esse rapaz, que era o autor da ação, e o falecido, como já havia sido reconhecida uma união estável entre o falecido e a mulher, a companheira, que essa segunda união não deveria produzir efeitos jurídicos, porque o nosso ordenamento jurídico tem aí como princípio a monogamia, portanto não se admite a simultaneidade de uniões estáveis. Decisão bem problemática que pode gerar muitas injustiças no caso concreto. Muitas injustiças. Mas, para uma prova objetiva, a gente não questiona muito esse tipo de decisão que já é adotada pelo Supremo Tribunal Federal, sobretudo ali em repercussão geral, né? O Supremo fixou a tese de repercussão geral. Então, em prova objetiva, o que você vai incluir é a decisão do Supremo, né? Essa decisão do Supremo no sentido de não reconhecer produção de efeitos jurídicos às uniões paralelas. Olha lá a decisão do Supremo. Eu botei ali 2 uniões estáveis, mas você pode considerar 2 ou mais, tá? Tem gente que consegue manter aí 3, 4, né? Basta ter tempo, energia, né? E força de vontade, digamos assim. Então vamos lá. A pré-existência, qual foi a tese de repercussão geral que foi estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento desse recurso extraordinário aí? A pré-existência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, parágrafo único do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade, olha o problema aqui, e da monogamia pelo ordenamento jurídico constitucional brasileiro. Então, caiu em prova objetiva, o que você vai dizer exatamente é essa decisão ali do Supremo Tribunal Federal, foi fixada ali em tese de repercussão, em sede, melhor dizendo, de repercussão geral. Qual é o problema dessa decisão? Ele confunde esse dever de fidelidade com a consequência jurídica da infidelidade. A pessoa tem o dever de fidelidade, mas se ela não cumpre com esse dever de fidelidade no casamento, não pode o outro com quem ele efetivamente constituiu união estável sair prejudicado nessa situação. É como se você acabasse premiando o infiel, digamos assim. Então, o outro, no caso, esse rapaz que viveu em união homoafetiva, o sobrevivente, ele saiu no prejuízo, porque ele teve uma união estável, pública, contínua e duradoura, com o falecido, e saiu desse relacionamento com uma mão na frente e outra atrás, sem direito a nenhum direito ali decorrente da união estável. Esse foi o grande problema, né, o grande questionamento que a doutrina civilista fez a essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que é uma decisão muito mais moralista, né, do que jurídica em si, se você for ver. Porque para a união estável, o legislador não impõe o dever de fidelidade. O dever de fidelidade existe para o casamento. Expressamente o Código Civil fala lá que há o dever de fidelidade dos cônjuges. Agora, para a união estável, não é um requisito, não é um dever imposto aos companheiros a fidelidade. Foi o Supremo Tribunal Federal que trouxe esse dever aqui para a união estável, a fim de não reconhecer produção de efeitos jurídicos. Agora, cuidado. Se a hipótese for de pessoa casada, né, tem um cônjuge casado, casamento civil ou religioso, né, pessoa casada, separada de fato, essa pessoa pode constituir união estável. O ordenamento jurídico reconhece expressamente, artigo 1723, a produção de efeitos jurídicos à união estável quando um dos companheiros é casado, desde que separado de fato.
Isso não é a hipótese da decisão do Supremo Tribunal Federal. Se há separação de fato, qualquer um dos cônjuges está livre para constituir uma união estável. Artigo 1723 do Código Civil é a norma, né, que traz essa regra ali. É o dispositivo que traz essa regra aí. Então, o casado separado de fato, ele pode livremente constituir união estável. O casado não separado de fato, se constituir união estável, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, não se reconhece produção de efeitos jurídicos a essa segunda união. Bom, terceiro tema da aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre regimes de bens. Regimes de bens. E aqui eu vou chamar a atenção primeiro para o regime supletivo legal, né? Que é o que mais cai em prova. Regime da comunhão parcial de bens. Vou começar falando então sobre o regime da comunhão parcial de bens. Por que ele é o mais importante? Porque ele é justamente o regime que vale no silêncio das partes. Se as pessoas vão casar e não fizeram pacto antinupcial, o regime de bens daquele casamento é necessariamente o regime da comunhão parcial de bens, salvo se a hipótese for de separação obrigatória de bens, que é o regime imposto em 3 hipóteses que vamos ver daqui a pouco. Se a hipótese não for de imposição de separação obrigatória de bens, as partes casaram e não fizeram pacto antinupcial, vigora o regime da comunhão parcial de bens. Da mesma forma, se o pacto antinupcial for nulo ou ineficaz por algum motivo, vai vigorar a norma supletiva que impõe o regime da comunhão parcial de bens. O mesmo regime da comunhão parcial de bens é o regime supletivo legal para a união estável. Então, se os conviventes não fizeram um contrato de convivência para essa união estável, não fizeram uma escritura pública de união estável, escolhendo ali um regime de bens, vigora também o regime da comunhão parcial de bens. Por isso que é o que mais cai em prova, porque a maior parte das pessoas que se casam ou constituem união estável não fazem pacto antinupcial ou contrato de convivência. Então, a maior parte dos relacionamentos ali é regida hoje em dia pelo regime da comunhão parcial de bens. Qual é a regra geral para a comunhão parcial de bens? Comunicam-se os bens adquiridos de forma onerosa durante o casamento ou a união estável. Então, regra geral, comunicam-se os bens adquiridos de forma onerosa durante o casamento e durante a união estável. Logo, não se comunicam, regra geral, não se comunicam os bens recebidos de forma gratuita durante o casamento ou a união estável e também não se comunicam os bens anteriores que cada um dos cônjuges já tinha quando se casou ou quando constituiu a união estável. Os bens que cada um já tinha e os bens adquiridos de forma gratuita durante o casamento ou durante a união estável não se comunicam no regime da comunhão parcial de bens, não entram na meação do outro cônjuge ou do outro companheiro. Ainda que esse bem tenha sido adquirido apenas em nome de um dos cônjuges ou de um dos companheiros de forma onerosa durante o casamento, ainda assim o outro tem direito à meação. Então, por exemplo, eu sou casada. Se eu compro só em meu nome um carro hoje, o meu marido automaticamente já tem direito à metade desse carro. Se alguém vive união estável e compra qualquer bem em seu nome apenas, um companheiro automaticamente já tem direito à metade daquilo, salvo se a hipótese for de subrogação. O que é subrogação? Digamos que eu tenha um carro. Sou solteira, digamos que eu estou solteira ainda e tenho um carro. Meu carro vale 50 mil reais. Casei. Trouxe o carro para o casamento, ou seja, isso é um bem particular. Não se comunica. Meu marido não tem direito à meação em relação a esse carro, certo? É um bem particular. Se eu vender esse carro por 50 mil, pegar os mesmos 50 mil e comprar um outro carro, esse carro que eu comprei se subroga no lugar do outro. Ou seja, ele também é um bem particular, ainda que tenha sido adquirido de forma onerosa durante o casamento. Se ele foi adquirido com o produto da venda de um bem particular, ele também é um bem particular incomunicável. Então, cuidado com essa regrinha dos bens subrogados. Se há subrogação, aquele que é adquirido, ele tem a mesma qualidade do bem anterior que foi vendido. Quais são os bens que não se comunicam
Agora são as regras específicas, né? Falei a regra geral, agora as regras específicas da comunhão parcial de bens. Quais bens que não se comunicam e quais bens que se comunicam? Não se comunicam os bens recebidos de forma gratuita durante o casamento ou união estável. Então, por exemplo, se alguém recebeu um bem por doação, se um dos companheiros herdou algum bem, herdou só ele, né? Algum bem durante o casamento, não se comunicam. Adquirido de forma gratuita, então por doação ou sucessão, não se comunicam esses bens. Os bens anteriores não se comunicam, ou os bens subrogados também não se comunicam. As dívidas anteriores que cada um traz para o casamento também não se comunicam. As obrigações decorrentes de ato ilícito, salvo se aquilo reverteu em proveito aí do casal. Mas, em regra, as dívidas provenientes de ato ilícito não se comunicam, salvo proveito ali para o casal. Os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão também não se comunicam e os proventos de trabalho e as pensões. Essas regras todas estão no artigo 1659 do Código Civil, traz essas hipóteses ali de bens incomunicáveis no regime da comunhão parcial de bens. O que está em voga? Antes de eu falar da Previdência. FGTS e verbas trabalhistas no regime da comunhão parcial de bens se comunicam ou não? O entendimento do STJ é no sentido de que FGTS e verbas trabalhistas se comunicam no regime da comunhão parcial de bens, a depender da data do fato gerador. Então, para o FGTS, qual é o fato gerador? É o depósito do FGTS. Se o empregador depositou o FGTS do empregado durante a constância da união estável ou durante a constância do casamento, ainda que o saque ocorra após o fim da união estável ou após o fim da sociedade conjugal, o outro tem direito à meação. Então, o que importa não é a data do saque do valor, e sim a data do depósito do FGTS. Se o depósito foi durante a união, o outro tem direito à meação, ainda que o saque seja posterior. E em relação às verbas trabalhistas, a mesma coisa. Você tem que verificar quando que surgiu o direito ao recebimento daquelas verbas trabalhistas. Eu trouxe até aqui uma decisão do TJ do Rio de Janeiro, justamente explicando essa questão ali do fato gerador em relação às verbas trabalhistas. Olha lá. A autora declarou na ação de divórcio que não havia bens a serem partilhados, porque a pretensão do apelado em face de seu empregador não havia ainda nascido, já que não dispensado da relação de trabalho. De fato, as verbas trabalhistas se comunicam no regime da comunhão parcial de bens, desde que recebidas durante a união ou quando a reclamação trabalhista é proposta em sua constância. Então, se a pessoa recebeu durante a união, não tenha dúvida, o outro tem direito. Ou, não recebi, mas ajuizei a reclamação trabalhista durante a união, o outro também tem direito. No entanto, não é esta a hipótese dos autos. Isto porque a separação de fato do casal ocorreu em 27 de novembro de 2004, enquanto que a dispensa e o ajuizamento da ação trabalhista ocorreram no ano de 2006. Considerando que a pretensão do apelado somente surgiu após a separação do casal, não pode integrar o patrimônio comum. Então aqui o TJ do Rio entendeu que não havia meação. Por quê? Porque a separação foi em 2004. A dispensa do trabalho e o ajuizamento da ação ocorreram 2 anos depois. O fato gerador foi posterior ao fim da sociedade conjugal. Então nesse caso aqui, não há que se falar em comunicabilidade. Todo mundo entendeu? Então, a data que importa é a data do fato gerador, tanto em relação ao FGTS como em relação a verbas trabalhistas. Não importa a data do efetivo recebimento ou do efetivo saque. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a previdência privada e o direito à meação do companheiro ou do cônjuge no regime da comunhão parcial de bens. Qual é o entendimento que o STJ tem fixado ali? E, inclusive, existem julgados recentes do STJ, agora de 2022, nesse sentido. O STJ faz uma diferenciação em relação à produção de efeitos jurídicos entre a previdência privada aberta e a previdência privada fechada. O que é a previdência privada aberta? Eu trouxe a cola aqui para vocês, olha lá, para ninguém se perder. O que é a previdência privada aberta? Na previdência privada aberta,
qualquer pessoa física ou jurídica pode buscar uma seguradora ou instituição financeira para realizar mensalmente contribuições financeiras visando uma renda extra no futuro, nas modalidades PGBL e VGBL. Então, é como se fosse um investimento financeiro. A previdência privada aberta é como se a pessoa pegasse um dinheiro e abrisse uma poupança, por exemplo, ou fizesse qualquer tipo de investimento financeiro. E o STJ trata aqui como realmente um investimento, né? Uma poupança. E aí, neste caso aqui da previdência privada aberta, entende o STJ que há sim meação em relação ao outro. Isso se comunica. A meação em relação ao outro cônjuge, quando um deles faz um plano de previdência privada aberta nessas modalidades PGBL ou VGBL. Isso vale como se fosse um investimento financeiro. Já na hipótese de previdência privada fechada, o entendimento do STJ é diferente. O que é a previdência privada fechada? Botei lá. Também conhecido como fundos de pensão, é restrito, visto que são fundos contratados por uma empresa para seus funcionários. Aquela hipótese em que a empresa contrata essa previdência privada especificamente para os seus funcionários. Em caso de dissolução da sociedade conjugal, seja união estável ou casamento, os valores destinados ao fundo de pensão não serão partilhados, considerando o regime da comunhão parcial de bens. Então, na previdência privada fechada, que é esse regime que é específico para empregados de determinada empresa, o regime jurídico que rege essa previdência é diferente do regime da previdência aberta. Aqui na previdência fechada, diz respeito a esses fundos de pensão, não tem direito o outro à meação. Aqui, entende o STJ que não há direito do outro à partilha, à meação em relação a esses bens. E aí eu trouxe uma decisão de 2021 para vocês justamente nesse sentido. Olha lá. O propósito recursal consiste em definir se deve a inventariante colacionar o valor existente em previdência complementar privada aberta na modalidade PGBL. Vou pular para cá. Desculpa, número 6. Todavia, no período que antecede a percepção dos valores, ou seja, durante as contribuições e formação do patrimônio, com múltiplas possibilidades de depósitos, de aportes diferenciados e de retiradas, inclusive antecipadas, a natureza preponderante do contrato de previdência complementar aberta é de investimento. Então, entende o STJ que é a natureza de investimento. Razão pela qual o valor existente em plano de previdência complementar aberta, antes de sua conversão em renda e pensionamento ao titular, possui natureza de aplicação e investimento, devendo ser objeto de partilha por ocasião da dissolução do vínculo conjugal ou da sucessão por não estar abrangido pela regra do artigo 1659, inciso 7º do Código Civil. Depois vocês leem aí a ementa completa. Então, na hipótese de previdência privada aberta, o STJ trata como se fosse um investimento financeiro. Portanto, há direito à meação do outro. Na hipótese de previdência privada fechada, que são esses casos de fundos de pensão, o STJ entende que não há comunicabilidade de bens. Não há comunicabilidade de bens. Já que a gente está falando sobre comunhão parcial de bens, deixa eu falar uma hipótese específica que veio prevista em um dos últimos informativos do STJ. É uma hipótese em que há um bem imóvel comum do casal. Então, o casal, por exemplo, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, ou que viva em união estável, adquiriu ali um imóvel durante essa união. O imóvel é comum dos dois. Havendo separação de fato desse casal, ou havendo rompimento dessa união estável, se apenas um deles permanecer residindo naquele imóvel, ainda que não tenha havido ainda partilha em relação àquele bem, ainda que esteja ele ainda naquele estado de mancomunhão, né? As partes não fizeram ainda partilha, mas se um separou, um saiu, o outro permaneceu usando sozinho o imóvel, ele deve, segundo o entendimento da jurisprudência, entendimento pacífico, pagar aluguéis ao outro pelo uso exclusivo do bem. Então, aquele que foi privado do uso exclusivo do bem, privado do uso do bem, porque saiu de casa, tem direito de ajuizar uma ação de arbitramento de aluguéis, a fim de que aquele que está usando o imóvel, que é comum, de forma exclusiva, lhe pague aluguéis. Isso independentemente de ter havido partilha judicial ou não. Se um está usando sozinho, ele tem que pagar aluguéis ao outro. Inclusive, na edição 113 da ferramenta Jurisprudência em Teses, uma edição antiga, né, em que o STJ tratou da questão da união estável, veio justamente uma tese em relação a isso. Olha lá, vou ler com vocês ali embaixo. Ó. Na separação e no divórcio,
O fato de certo bem ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por ausência de formalização da partilha, não representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles, desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco, visto que medida diversa poderia importar enriquecimento sem causa. Então, entendimento ali firme do STJ é no sentido de que cabe arbitramento de aluguéis a serem pagos por aquele que permaneceu com o uso exclusivo do bem. Agora, uma hipótese específica que veio prevista no informativo 724 diz respeito à situação em que aquele que saiu se afastou porque houve a imposição de uma medida judicial de urgência decretada ali em razão da prática de violência doméstica contra a mulher. Então, a mulher permaneceu no imóvel e o marido saiu por decisão judicial. O juiz afastou ele do lar, em razão ali de suposta prática de violência doméstica. Nesse caso, essa que permaneceu tem que pagar aluguéis a esse agressor que saiu em razão dessa medida protetiva? Sim ou não? Pensa aí. No próximo bloco eu venho com a resposta.